Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tudo é Física. Hoje iniciaremos o estudo dos gases, os gases perfeitos. Gente, o estudo dos gases é muito importante porque os gases desempenham um papel fundamental no nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, é por causa dos gases existentes na atmosfera que a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. É devido à pressão desses gases sobre a superfície da Terra que impede que as águas dos rios, mares e lagos evaporem muito facilmente. Porque quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição da água. Então, se nós não tivéssemos esses gases, a pressão seria bem menor e, consequentemente, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar não seria 100 graus Celsius, seria bem menor também. Então, só para ficar num exemplo, os gases fazem com que a água fique em estado líquido até 100 graus Celsius. Os gases que compõem a nossa atmosfera, na sua maior parte, não é oxigênio, mas nitrogênio. Quase 80% dos gases é composto de nitrogênio. Um pouquinho mais de 20%, 21% é oxigênio. E o que sobra é para o ozônio e outros gases. Então, nessa aula é uma aula bem curta, é uma aula de introdução do estudo dos gases. Definindo o gás ideal ou gás perfeito, nós temos algumas características desse gás. O gás ideal é um gás que não existe na natureza realmente, ele é diferente do gás real. Nitrogênio, oxigênio, ozônio são gases reais. O gás ideal seria um gás hipotético. Você então pode perguntar, então para que estudar um gás ideal se realmente ele não existe, se ele é diferente do gás real? É porque o gás ideal nos permite trabalhar de forma matemática e o gás real, em algumas situações, ele se aproxima do comportamento do gás ideal. Então, essa aproximação permite os cientistas a entender o comportamento dos gases reais. Então, é muito válida essa teoria cinética dos gases ideais para entender o comportamento dos gases reais. O gás ideal ele tem que ter, segundo esse modelo teórico, ele tem partículas putiformes, ou seja, as partículas que compõem esse gás têm dimensões desprezíveis. Nós não consideramos as dimensões das partículas do gás ideal, ou seja, o volume de um gás ideal não é o volume das partículas, e sim o volume entre os espaços vazios das partículas. Outra característica, forças de interação elétrica desprezível, ou seja, não há interação elétrica entre as partículas de um gás ideal. E a terceira característica, as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, ou seja, não há dissipação de energia quando as partículas do gás ideal colidem umas com as outras. Nós temos também as variáveis de estado de um gás ideal. Eu costumo dizer que essas variáveis de estado do gás ideal, que são 3, representam o CPF, o RG e o título de eleitor do gás. Como assim? O cidadão brasileiro, por exemplo, para eu explicar a analogia, o que o diferencia de outros cidadãos são esses números que o governo nos dá para nos diferenciar. Porque o nome não é suficiente para nos diferenciar como indivíduos junto à sociedade, porque existem pessoas com o mesmo nome, sobrenome e tudo mais. Se bobear até com os mesmos nomes dos pais. Então o governo dá esses números, CPF, RG e etc. Isso diferencia o cidadão dos demais. O gás é da mesma maneira. O que vai diferenciar o gás de outro gás são essas 3 variáveis, essas 3 características. Primeira, volume. O volume, como eu disse anteriormente, é o volume das regiões entre as moléculas. É o volume do recipiente que contém esse gás. Porque as moléculas de um gás, elas são ligadas, existe uma força de coesão entre elas muito fraca. Então a tendência do gás é ocupar o máximo de volume disponível. Então se você tiver um recipiente de 1 litro e colocar certa quantidade de gás nesse recipiente, o volume do gás vai ser 1 litro. Mas se você pegar a mesma quantidade de gás e colocar agora no recipiente de 5 litros, ele vai ocupar
Os 5 litros. Ou seja, o que determina o volume de um gás é o volume do seu recipiente. As unidades mais usadas, metro cúbico e litros. Pressão. A pressão está relacionada com a colisão entre as partículas contra as paredes do recipiente. Quanto maiores forem, quanto mais colisões entre as partículas e o recipiente, as paredes do recipiente que o contém, maior a pressão. Você tem, por exemplo, uma panela de pressão, você tem água, você fecha e tem, obviamente, gás lá dentro. É uma pressão. Existe uma quantidade de colisões daquelas partículas com as paredes da panela. Quando você aquece, as moléculas ganham energia, se agitam cada vez mais e a tendência é que o número de colisões das moléculas de gás com a panela aumente. Consequentemente, aumenta também a pressão. Unidades mais utilizadas, o ATM e Pascal, que é o Newton por metro quadrado. E por fim, a terceira variável de estado, temperatura. A temperatura está relacionada com a agitação térmica das moléculas, das partículas que formam o gás. Quanto mais agitadas essas partículas, maior é a energia térmica das partículas. Consequentemente, maior a temperatura. A unidade que nós vamos usar no estudo dos gases é a unidade da escala absoluta, da escala Kelvin. Ok? Então, nessa aula de hoje, é uma aula introdutória sobre o que é gás ideal e também as suas variáveis de estado. Na próxima aula, eu falarei sobre as transformações gasosas que ocorrem quando as variáveis de estado sofrem alterações. Beleza? Aguardo você no próximo vídeo. Bons estudos!